Pode? Oi, gente, boa tarde. É um prazer mais uma vez estar aqui na campus. E hoje eu venho falar para vocês sobre uma iniciativa que a gente vem realizando através do CODESE do Distrito Federal, Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, também agora ampliando para o CODESE de Goiás. A gente está com uma metodologia para poder implantar municípios e cidades inteligentes a partir da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Então, assim, é importante a gente saber que cidade inteligente não é feita só de tecnologia, né? Uma cidade, ela pode ter essas várias preocupações, esses vários problemas a serem pensados. A mobilidade, espaços públicos, áreas verdes, tecnologia, planejamento urbano, educação, comércio, internet, meio ambiente. Porém, sem o cidadão, né, a gente não tem uma cidade inteligente. O cidadão tem que estar feliz dentro da sua cidade. O cidadão tem que estar desenvolvendo suas habilidades dentro da sua cidade. Ela tem que estar desenvolvendo não só suas habilidades, mas também vivenciando a sua cidade. E não é só tecnologia isso. E aí eu vou explicar por quê, né? Eu sou uma pessoa que sonha com uma Brasília mais inteligente, com uma Brasília mais inovadora e também com um país, que é o nosso Brasil, mais inovador. A gente está vendo aí várias enchentes acontecendo no Acre, em outras cidades do Norte e Nordeste. Aqui em Brasília choveu semana passada, vocês viram aí o rebuliço que foi lá na Ceilândia, em Vicente Pires e outros lugares mais. Como é que a gente pensa sobre isso, né? Hoje nós somos essas pessoas aqui, ó. Nós tivemos os nossos pais que vieram para Brasília, construíram a Brasília e construíram fisicamente essa Brasília. Hoje somos nós que estamos aqui, olhando para essa Brasília com outro olhar e tentando construir ela de uma outra forma, né? Trazendo mais inteligência, fazendo com que os jovens estejam mais próximos de nós e que eles possam ter emprego, renda, qualificação, tenham oportunidade de vida. Né? Eu acho assim, a gente tem que ter agora um olhar para as cidades de uma forma diferente. E esse é o olhar que eu quero trazer um pouco para vocês durante a minha fala sobre cidade inteligente aqui hoje. O ponto de partida desse nosso bate-papo é a gente, através do Espaço Multiplicidade, a gente desenvolveu uma metodologia própria para trabalhar com essa temática. E essa metodologia foi exercitada nas 33 regiões administrativas do Distrito Federal. Agora nós vamos ampliar para a rede do Distrito Federal e a gente já tem uma chamada sendo convocada a gente para trabalhar em outros municípios do Brasil. Então, eu vou apresentar para vocês como é que a gente começou a trabalhar isso aqui no DF. Tudo nasceu dessa oportunidade que eu tive de participar da elaboração da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Quem não conhece a carta, pesquise nesse link aqui, ó. Aqui não aparece, né? Mas está ali, ó. Ou coloca a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que vocês vão ter todo o material, tem a carta, tem a metodologia, tem formas de você poder implementar essa carta dentro dos municípios. Tem projetos feitos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que também ajuda nesse sentido. Então, eu fui uma das participantes da elaboração da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, e nessa oportunidade eu pensei em como a gente poderia trazer o conhecimento que eu adquiri através disso para a nossa cidade. E o que a carta fala? Se vocês prestarem atenção no texto da carta, né, a carta ela passa por todos esses itens. Então a gente fala que a carta ela tem que uma cidade inteligente, ela tem que ser diversa e justa, ela tem que ser viva e para as pessoas, ela tem que ser consciente e atuar com reflexão independente no uso das suas tecnologias, ela tem que ser ambientalmente responsável, ela tem que ter articuladoras de diferentes noções de tempo. Isso aqui é importantíssimo. Nós estamos falando de tecnologia hoje, mas a gente esquece que os nossos pais, os nossos avós, eles têm vivências que a gente pode aproveitar nas tecnologias que a gente está tentando implementar hoje, porque a gente
pode colher deles algumas informações. Então, como é que a gente pensa sobre isso? Uma cidade inteligente, ela tem que ser inclusiva e acolhedora, ela tem que ser articuladora de diferentes noções de tempo e espaço, né? Então, a gente tem que pensar na acessibilidade, a gente tem que pensar na forma como as pessoas vão trabalhar dentro das cidades. Existem metodologias de cidade inteligente que falam o seguinte: um cidadão, para ser feliz dentro de uma cidade, ele tem que resolver todos os seus problemas em 15 minutos. 15 minutos eu preciso me deslocar para ir para uma festa, 15 minutos eu posso me deslocar para ir a um hospital, 15 minutos eu preciso me deslocar para ir ao meu trabalho, 15 minutos... Não importa como, mas eu preciso resolver os meus problemas em 15 minutos. Né? Então, isso é importante. Veja só, até agora eu não estou falando de tecnologia. Eu estou falando que, para a gente ter uma cidade inteligente, a gente precisa ser feliz dentro dessa cidade. E olhar com base em tudo isso aí que a carta prega e que foi dialogado com várias pessoas da sociedade sobre a temática. Dentro da possibilidade de elaborar projetos de cidade inteligente, a gente também não pode ser alienado e pensar que a gente não precisa falar com o poder público, né? O poder público tem que ser envolvido. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é: será que existe alguma regulamentação na nossa cidade? Aqui eu tenho um representante do Legal Hackers. Eu acho que a gente tem que pensar sobre legislações, né? Existe legislação na nossa cidade que sustente o que eu quero implementar dentro da minha cidade? Se não existe, vamos começar a pensar sobre propostas para a gente levar para o legislativo e a gente tentar implementar ela. Se existe, vamos usar ela como referência. E aqui no Distrito Federal nós temos a Lei 6.620, que fala sobre a política, né, de ciência, tecnologia e inovação e traz o Plano Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação Cidade Inteligente do Distrito Federal. Então, isso não pode passar batido por nós. Né? E como é que a gente implementa isso? E aí, esse foi o nosso grande desafio, né? Olhar para a legislação, olhar para a carta, e qual foi o trilho que a gente tomou para poder implementar isso? A gente criou uma espécie de hackathon. Eu usei a metodologia de hackathon para que a gente pudesse envolver a sociedade. Então, a gente convidou representantes das mais variadas... Então, assim, ó, eu não falei que eu passei pelas 33 regiões administrativas? Então, a gente teve lideranças de Braslândia, Santa Maria, Guará, Asa Sul, Asa Norte, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, São Sebastião, Santa Maria. Convidamos representantes das várias regiões administrativas, dentre eles, lideranças do setor cultural, lideranças da comunidade, a própria administração pública, para estar conosco em encontros onde eles iriam pensar sobre as riquezas que existissem dentro daquela cidade. E esses encontros, a gente, através da metodologia que a gente provocou, a gente fez com que eles caminhassem numa maratona similar a um hackathon, e houve uma disputa entre essas cidades, né, para saber qual era o melhor projeto, o projeto mais inovador das cidades do Distrito Federal. Mas isso foi só para provocar. Na verdade, o resultado de todos os projetos foram aproveitados dentro do Distrito Federal e foi entregue para o governador para que isso seja desenvolvido. E a gente, além de usar essa técnica, né, que realização do hackathon, né, essa forma de trabalhar com gincana, a gente trouxe duas outras coisas. A metodologia RIS3, que é a Estratégia de Especialização Inteligente de Territórios Inovadores. Essa foi a metodologia usada em Portugal para poder fazer o desenvolvimento de Portugal. E a própria Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. A gente juntou essas três coisas, hackathon, ou seja, aquela coisa dinâmica que a gente tem de desenvolver uma solução, mas o conhecimento sobre a metodologia RIS3 e o que conceituava a carta. E durante 2 dias, cada cidade passou por esse processo para poder encontrar as riquezas da sua cidade, soluções inovadoras para aquela cidade, para que pudesse trazer o desenvolvimento econômico daquela própria cidade. Então, como é que a gente começa tudo isso, né? Como é que foi conduzido esse hackathon? O primeiro passo
era identificar os tesouros da nossa cidade. O que são tesouros de uma cidade? Vou dar exemplos. O Guará. Alguém conhece o Guará aqui? O Guará, no Distrito Federal, tem uma coisa muito rica para Brasília. A Feira do Guará. A gente tem mais um estádio. Lá tem, enfim, tem museus, que poucas pessoas sabem. Lá nós temos o maior orquidário endêmico da América Latina. Fica dentro do Guará. Poucas pessoas sabem. Fercal. Toda vez que a gente fala da Fercal, as pessoas pegam e pensam na fábrica de cimento. Mas a Fercal, ela tem muito mais que isso. Ela tem 9 cavernas não exploradas. E nós, aqui do Distrito Federal, toda vez que a gente quer ir para uma caverna, a gente vai para Goiás. Por que a gente não desenvolve essas cavernas aqui? Por que a gente não dá emprego e rendas para as pessoas poderem trabalhar com as cavernas aqui do Distrito Federal? Então, através dessa metodologia, a gente começou a identificar os tesouros, ou seja, riquezas, que existem nas várias cidades, ou, da mesma forma, pode ser pensado nos vários municípios do país, né? E aí a gente desenvolveu esse canvas, aonde a gente descreve o tesouro, quais são as competências necessárias que a gente precisa ter para que esse tesouro possa ser explorado, quais são os clientes potenciais que a gente vai ter para explorar esses tesouros, ou para a gente ganhar dinheiro através desse tesouro. E ganhar dinheiro é trazer desenvolvimento econômico para aquela região, né? E qual é a receita estimada que a gente imagina que explorando aquele tesouro, a gente vai trazer sucesso para aquela cidade. Esse foi o canvas que a gente desenvolveu, muito simples, mas que fez com que cada um dos cidadãos que estivesse participando daquela maratona pudesse refletir sobre sua cidade. E aí, depois deles terem... Então, vamos lá, Fercal, cavernas. Eles responderam aquele canvas lá, e aí eles tinham que validar. De novo, mesmo modelo de hackathon, né? Foram para a rua validar se aquilo que eles estavam pensando realmente era possível. Depois de validado, eles tinham que provar, né, que aquele tesouro era realmente uma riqueza da sua cidade, né, o reconhecimento dessas riquezas, e após essa validação. Então, realmente eu encontrei um tesouro, é rico isso que eu estou falando, eu consigo captar aquelas receitas que eu coloquei dentro do meu canvas, né? Depois disso, vamos lá, validei, né? Cheguei nas minhas riquezas, então eu tenho o tesouro identificado. Com o tesouro identificado, eu começo a desenhar o projeto. E aí, eu vou dar um exemplo de um outro projeto que surgiu, que vocês vão ficar muito... Eu acho que foi muito interessante para todos, inclusive foi o vencedor da maratona do hackathon. Foi o Jardim Botânico. O pessoal do Mangueiral falou que o maior tesouro que eles tinham, por incrível que pareça, era a papuda. Aí você fala assim, cara, ninguém quer ter uma penitenciária perto da sua residência. Mas para o pessoal que participou da maratona, eles falaram assim, não, a papuda é minha maior riqueza. Como é que a gente pode explorar a papuda como minha maior riqueza? Bom, vou trazer, a gente tem várias riquezas ali. Tem uma galera que está saindo do sistema penitenciário que pode trabalhar gratuitamente para poder diminuir a pena. E aí eu posso explorar isso como um recurso para estar desenvolvendo novas oportunidades ali dentro daquela região. E aí eles começaram a pensar em soluções com esse tesouro identificado, que, na verdade, trouxe para eles a possibilidade do desenvolvimento de um projeto. E eles conseguiram captar um recurso para poder implementar. Eles estão na fase agora de desenvolvimento do projeto. Então, isso é importante que a gente enxergue, né? Com o olhar para a cidade, a gente consegue encontrar vários tesouros que vai trazer desenvolvimento econômico para uma região a partir da sociedade. E eu, de novo, apesar de estar na Campus Party, eu não estou falando de tecnologia. Porém, a tecnologia, ela vai aparecer lá no final.
Mais do que isso, e quando eu comecei falando do Guará, é que o Guará ele foi o nosso piloto de desenvolvimento de projeto. A gente, desde 2018, vem realizando hackathons no Guará para buscar soluções inteligentes para aquela cidade. Então, o Guará ele tem sido um piloto de cidade inteligente que tem sido desenvolvido por nós, sociedade civil, buscando encontrar saídas para esses jovens, né? O Guará é uma cidade dormitório, o Guará tem muito jovem inteligente, Gente, eu consegui identificar 50 startups de moradores do Guará. Dessas 50 startups, 3, tem até um aqui presente, está ali, ó, foi beneficiado pelo programa Centelha, né? Passou por todo o programa nosso de pré-aceleração. Então, tudo isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, mas é importante se pensar. E a gente começou tudo isso antes da pandemia, com reuniões com a sociedade. A gente participou do Fórum Nacional de Cidades Inteligentes, demonstrando a metodologia que a gente tinha desenvolvido. A gente, durante a pandemia, não deixou de participar da Campus Party, a gente está o tempo todo divulgando as ações do projeto, conversando com autoridades, como o superintendente do Sebrae, deputados e outras personalidades que fazem parte do ecossistema do Distrito Federal para fortalecer tudo isso que a gente vem desenvolvendo, né? Então, e a gente ainda teve uma segunda situação, que é o que a gente está começando nesse ano. A Prefeitura de Lusiânia veio visitar o Guará para conhecer o projeto e levar o projeto para lá, e aí agora a gente está expandindo para toda a rede, né? Então, isso é uma situação. Vou passar esse vídeo para vocês entenderem um pouco de como é que foi a maratona. Então, isso aqui é o vídeo, resumo das 33 regiões administrativas participando do nosso projeto. Bom, eu vou aqui quase finalizando a minha apresentação, porque eu quero abrir para perguntas, mas sempre dizer para vocês que cidades são feitas para pessoas. Cidades são feitas para a gente morar. Cidades são feitas para a gente se sentir bem. Tecnologia é meio, tecnologia é oportunidade. Então, se a gente encontra formatos ou tesouros dentro dessas cidades, a gente sempre vai achar uma forma de ter uma tecnologia, porque todos nós aqui trabalhamos com tecnologia, acredito eu, né? Para a gente também ser remunerado a partir disso. Então, tecnologia é meio, tecnologia é oportunidades, e cidades são pessoas. E essas cidades, elas têm que se preocupar com todos esses temas que estão aí descritos. Eu queria agradecer a vocês por estar contribuindo com vocês com esse modelo, né, de projeto que a gente está trazendo para o Distrito Federal e para todo o Brasil. Aqui são os meus contatos e queria abrir para perguntas. Obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A questão de ser uma cidade dormitório, seria um tesouro da cidade ou isso não tem nada a ver com tesouros? Então, ser uma cidade dormitório, ela, dependendo do estudo que você faça a partir dela, ela pode ser um tesouro. As pessoas que dormem lá têm qualificação? Quantos aposentados qualificados a gente tem dentro dessa cidade? A gente pode explorar o conhecimento dessas pessoas? Essas pessoas podem ser utilizadas para desenvolver alguma oportunidade de negócio dentro dessa cidade? Se sim, é um tesouro. Então, mas tudo isso precisa ser estudado. Por isso que a gente usa o Canvas para explorar essa oportunidade e ver se vai dar receita. Entendeu? Olá. Oi. Parabéns pela apresentação. Obrigada, Marcos. Olha só, o que a gente tem de iniciativa concreta ou de apoio concreto do governo, entendeu, para esse desenvolvimento da sua iniciativa de cidades inteligentes? Em outras palavras, dinheiro, orçamento. A que nível o governo realmente está patrocinando essa iniciativa de vocês? Tá, Marcos. Veja só. A iniciativa, ela nasceu lá no Guará a partir da sociedade civil.
A gente apresentou isso para o CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal. O CODESE abraçou a ideia e falou assim, ó, não, isso não é para ficar só no Guará. Nós vamos expandir isso e vamos fazer um teste nas 33 regiões administrativas. Nisso, apareceram deputados interessados em dar emenda parlamentar. Aí a gente aportou essa emenda parlamentar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, nosso diretor de Cidade Inteligente está aí assistindo nossa palestra, né, que é o Júnior Berbete, ele é o diretor de Cidade Inteligente da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e apoiaram o projeto e a gente começou a desenvolver. Então, eles têm acompanhado todo o desenvolvimento do projeto e têm apoiado a sociedade. Por isso que eu falei para você, logo no começo da apresentação, que a gente precisa saber quais as legislações existentes e, a partir dessa legislação, se não existir legislação, a gente tem que ir atrás da legislação para a gente poder ter o apoio do poder público, né? Então, se a gente mostra resultado, o poder público sempre vai apoiar. Eu acho que o que importa é apresentar esse resultado inicial. Mas a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem, sim, apoiado bastante o projeto, né, através do CODESE, que é o CODESE, ele é o propulsor de tudo isso. Ele é o que está tocando à frente disso aí. Eu só sou uma orquestradora da brincadeira. Alguém mais tem uma pergunta? Não? Então, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui presentes. E, se precisarem falar comigo, está aqui meu e-mail, cristiane@espacomultiplicidade.com.br ou nas redes sociais, @crismultiplicidade ou @espacomultiplicidade. Muito obrigada.